Além dos vídeos, eu escrevo livros de estudo bíblico para quem busca aprofundamento. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. A casa de Davi e o templo de Salomão. A casa de pedra e a casa eterna, uma explicação simples e totalmente bíblica. A Bíblia fala de duas casas muito importantes na história de Israel. A casa que Salomão edificou e a casa que Deus prometeu edificar para Davi. Apesar de ambas aparecerem em textos próximos, elas não são a mesma coisa. A Escritura mostra claramente que cada uma tem um significado diferente. O templo que Salomão construiu, a casa de pedra. A Bíblia diz abertamente, 1 Reis 6:1. No ano 480, depois de os filhos de Israel saírem da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zim, que é o segundo, começou-se a edificar a casa do Senhor. Essa casa era o templo físico, feito de pedras lavradas. 1 Reis 6:7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem ferramenta de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Cedro e cipreste. 1 Reis 6, 9, 10. Assim, acabou de edificar a casa, e a cobriu de vigas e tábuas de cedro. 1 Reis 6:10. E edificou mais um andar ao redor de toda a casa, de 5 côvados de altura, e o ligou à casa com vigas de cedro. Ouro puro. 1 Reis 6, 20 e 22. O oráculo no interior da casa tinha 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. E o cobriu de ouro puro. Também cobriu de ouro o altar de cedro. 1 Reis 6, 21. Assim, revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, pôs correntes de ouro diante do oráculo e o revestiu de ouro. 1 Reis 6, 22. De maneira que revestiu de ouro toda a casa inteiramente. Também revestiu de ouro todo o altar que estava diante do oráculo. A casa do Senhor está detalhada em 1 Reis, capítulos 6 e 7, e 2 Crônicas, capítulos 2 a 4. A casa de Davi, a casa que Deus prometeu construir. Quando Davi desejou construir um templo para Deus, o Senhor respondeu. 2 Samuel 7, 11. Desde o dia em que mandei haver juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Deus explica o que é essa casa. 2 Samuel 7:13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. 2 Samuel 7:16. Tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Mateus inicia dizendo. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A casa de Davi é sua linhagem, sua descendência, sua casa espiritual, cumprida em Cristo. Por que as duas casas aparecem perto uma da outra? Porque Davi quis construir o templo, mas Deus disse que quem construiria seria Salomão. 2 Samuel 7:13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E Deus edificaria outra casa para Davi. 2 Samuel 7:11. Também o Senhor te fará casa. 2 Samuel 7:16. Tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O templo físico foi destruído. 2 Reis 25:9. E queimou a casa do Senhor, a casa do rei e todas as casas de Jerusalém. Também queimou com fogo todas as casas dos grandes. A casa de Davi é eterna. Lucas 1:32-33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A profecia do reino eterno do Messias. Daniel 2:44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O templo de Salomão foi onde a arca ficou. 1 Reis 8:6.
Os sacerdotes trouxeram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. A casa de Davi é a promessa do Messias, onde isso fica claríssimo na Bíblia. 2 Samuel 7. Deus recusa que Davi construa, versos 5, 7. 2 Samuel 7, 5. Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? 2 Samuel 7, 6. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. 2 Samuel 7, 7. Por todas as partes em que andei com todos os filhos de Israel, porventura falei eu alguma palavra a qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Deus promete que Salomão construirá o templo, verso 13. Deus promete construir a casa eterna de Davi, versos 11 e 16. Cumprido em Cristo, Atos 2:30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. A forma mais simples de entender o templo é de pedra. A casa de Davi é de sangue. O templo é feito pelo homem. A casa de Davi é feita por Deus. O templo é terreno. A casa de Davi é eterna. O templo é Salomão que constrói. A casa de Davi é Jesus Cristo que cumpre. Se essa reflexão falou com você, compartilhe para que outras pessoas reflitam e sejam edificadas. Conheça meus livros de testemunho e estudos, todos baseados unicamente na Palavra de Deus. Neles são reveladas vivências da caminhada com o Senhor e fazem parte do sustento deste ministério que Ele me confiou. Disponível no site. O link está na descrição. Deus te abençoe.